tarde, Luciana. conselheiros. Onde está a Boa presidente? tarde. Deixa eu ouvir a voz da presidente. Eu estou com a câmera para mim ligada, não? Está funcionando aqui. Caiu agora. Tá. Estão Agora me voltou. vendo? Agora sim. Agora sim. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa conselheiro tarde. Petersen, Olá, conselheiro Petersen, boa Lorenzon, tarde. conselheiro Porce, diretor Carlos. Bem-vindos também aos presentes dessa sessão. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à nossa sessão de número 9 de 2024, com a apreciação das minutas das atas 6 e 7 de 2024. Podemos aprová-las, conselheiros? De acordo. Presidente, eu aprovo a 6 e me abstenho da 7, por não estar presente na sessão. Ah, sim, tá certo. Eu sou pela aprovação de ambas. Ok. Então, por unanimidade, a ata número 6 de 2024 e também por unanimidade dos presentes, à exceção do conselheiro Porce, que estava ausente, a ata de número 7 de 2024, ambas ficam aprovadas aí pelo Conselho. Vamos, então, às nossas matérias. Hoje temos duas matérias importantes. Vamos começar com a análise do processo 289-3900-229, que trata do recurso da RGE Sul ao auto de infração número 3 de 2022. Temos o conselheiro relator Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra para o seu relatório. Muito obrigado, eminente presidente. Quero saudar Vossa Excelência, saudar os eminentes conselheiros Petersen e Porce, nosso diretor-geral e todos os que estão participando desta sessão. O processo de número 000-289/3900/22, dígito 9. O recurso da RGE Sul, Distribuidora de Energia, RGE, ao auto de infração 0003/2022, emitido em decorrência de fiscalização realizada para verificar a conduta da concessionária na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica durante o ano de 2020, período sobre o qual ocorreram reclamações recorrentes de cobrança indevida de demanda de energia por parte de consumidores do Grupo A. A equipe técnica elaborou o relatório de fiscalização 0014/2022 e o respectivo termo de notificação 0003/2022, registrando 3 constatações, 3 não conformidades e uma determinação, assim resumidas. 2 pontos. Não conformidade número 1, devolução de valores faturados incorretamente, conforme a Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. Artigo 113. A distribuidora, quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta resolução, ou não apresentar fatura sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos. 2 pontos. Inciso 2. Faturamento maior. Providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 ciclos de faturamento, imediatamente anteriores à constatação. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente, acrescidas de atualização monetária, com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês, calculado pro rata de, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Agora, a não conformidade número 2. Trata da periodicidade do faturamento. 2 pontos. Resolução Normativa ANEEL
414/2010. Artigo 88. O faturamento, incluído o consumo de energia elétrica e demais cobranças, deve ser efetuado pela distribuidora com periodicidade mensal. E ainda, não conformidade número 3, qualidade da informação prestada. 2 pontos. Lei 9.784 de 1999, artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros procedimentos em ato normativo. 2 pontos. Inciso 4º. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. E a determinação número 1. A distribuidora deve devolver aos consumidores do Grupo A os valores faturados incorretamente no ano de 2020, conforme a disposição do parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Desculpa. Após a análise da manifestação da concessionária ao termo de notificação, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado decide pela lavratura do auto de infração número 0003/2022, em razão de terem sido confirmadas as não conformidades apontadas. Foi estabelecida a aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 66.307.997,67 melhor dizendo, 63 centavos, com base no parágrafo 2º do artigo 27 da Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. Tempestivamente, mediante a carta número 187/2022, a concessionária apresenta recurso ao auto de infração, expondo suas razões e solicitações que estão a seguir resumidas. 2 pontos. Quanto à não conformidade número 1. Primeiro, afastamento do inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414/2010 pela ANEEL. Alega que a infração imputada à RGE foi de suposta, aspas, falha na devolução dos valores faturados a maior pela distribuidora nos termos do inciso 2º e parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010, cumpre destacar, de plano, que todos os valores cuja cobrança se reputou indevida no período fiscalizado foram devolvidos aos consumidores entre janeiro e março do ano de 2022. Portanto, não se cuida aqui de falha na devolução, fecha aspas, pois a devolução foi feita. A conduta censurada circunscreve-se à extrapolação do prazo que a AGERGS, com base no ofício circular 0012/2021, adotou como devido para que se efetuasse a devolução, até 2 ciclos de faturamento após a constatação do faturamento maior. A RGE destaca que efetuou a referida devolução até o 6º ciclo posterior ao evento, não por desídia, mas, em síntese, por quê? 1. A correta forma de operacionalização da norma, cuja implementação resultou na cobrança da 13ª demanda dos consumidores do Grupo A no ano de 2020, a Resolução 863/2019, somente foi esclarecida pela ANEEL em correspondência de suas áreas técnicas datado de 2021. O ofício circular 0012/2021, momento a partir do qual puderam ser adotadas pela distribuidora as adaptações operacionais necessárias para as devoluções dos faturamentos, que a partir do referido documento passaram a ser reputados como efetuados a maior. E 2. O ofício circular em referência
foi o primeiro e único ato a veicular a recomendação para que as distribuidoras procedam com o cancelamento e a devolução da 13ª fatura de demanda, eventualmente emitida para o ano de 2020, seguindo a regra estabelecida no artigo 113 da Resolução 414/2010. E, terceiro, embora a ANEEL tenha invocado o então vigente artigo 113 da Resolução 414 de 2010, dispositivo esse cujo inciso 2 previa a devolução dos valores faturados a maior até o segundo ciclo de faturamento posterior ao da constatação, tal prazo não se aplica ao presente caso. Isso porque, prossegue a empresa, o referido inciso 2 já havia tido sua eficácia suspensa pela própria ANEEL, em seu despacho número 18/2019, por força de decisão judicial proferida em ação civil pública. Decisão essa que está vigente desde 18 de dezembro de 2018, data de sua prolação até a presente data. Mais recentemente, em fevereiro de 2022, a ANEEL dirimiu qualquer questionamento em torno da ineficácia do dispositivo normativo ao peticionar nos referidos autos judiciais para informar que, aspas, aprovou a resolução normativa ANEEL de 7 de dezembro de 2021, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, consolidando a normatização relacionada às regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e revogando, a partir da mesma data, a Resolução Normativa ANEEL número 414 de 2010. Fecha aspas. Na ocasião, a agência mencionou que a novel regulamentação contemplou integralmente o objeto da ação civil pública, cujo número está aqui citado, haja vista que, no que tange ao prazo administrativo para devolução ao consumidor de faturamento a maior, estabeleceu ser de 5 anos, ou seja, 60 ciclos de faturamento. Assim, não sendo aplicável desde 2018 o prazo esculpido no inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414/2010, por decisão da própria ANEEL, veiculada no despacho número 18/2019, e depois cristalizada por meio da Resolução 1000/2021, e tendo sido o suposto descumprimento desse prazo o único motivo da caracterização da não conformidade 01, deve ser anulada a multa atrelada à referida não conformidade. 2. Hipótese não abrangida pelo inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414/2010. 2 pontos. Ainda que se desconsiderasse o afastamento da eficácia do inciso 2 do artigo 113 da Resolução 414/2010, o que se admite apenas para fins hipotéticos, tem-se que o referido dispositivo também não poderia ser aplicado à espécie, por não abranger hipóteses como a presente, nas quais a distribuidora, para fins de promover a devolução do faturamento a maior, tem de modificar seu sistema operacional diante de nova interpretação da ANEEL, como se impôs no presente caso. Apesar do processo de faturamento da RGE ser automatizado, a referida devolução de valores extrapolou completamente o rito tradicional do sistema de faturamento da distribuidora, pois não se tratava de simplesmente devolver o valor integralmente faturado de um mês, para o que o sistema da RGE estava preparado, mas de refaturar cada consumidor, mantendo o valor consumido de energia, enquanto zerava o valor correspondente à demanda faturada. Assim, na impensável hipótese de não se reconhecer a inaplicabilidade do prazo previsto no inciso 2 do artigo 103 da Resolução 414 de 2010, há que se admitir, ao menos, que as particularidades do caso concreto, notadamente
a necessidade de modificação do sistema informatizado de faturamento da distribuidora, em momento já conturbado devido a outras demandas urgentes, impõe a não incidência da regra geral prevista naquele dispositivo, o qual, como destacado, não tratou de situações excepcionais como a presente. 3. A ausência de cogência no ofício circular 0012/2021. Adicionalmente, ainda que desconsiderados ambos os argumentos anteriores, é certo que a devolução na forma do artigo 113 da Resolução 414 de 2010, consoante teor literal do ofício circular 0012/2021, consistiu apenas em recomendação da ANEEL e não em determinação, o que, por si só, já extirparia o caráter cogente da medida. 4. Revisão da dosimetria da penalidade atrelada à não conformidade 01. Na remota hipótese de manutenção desta penalidade, apresenta os motivos para a revisão da dosimetria utilizada, quanto aos critérios de gravidade, danos e vantagem auferida. Quanto às atenuantes, refere que, da leitura do artigo 24 da Resolução 846/2019, que trata das circunstâncias atenuantes das penalidades, tem-se que a distribuidora faz jus à redução de 95% por ter cessado a suposta infração e reparado eventuais danos ao consumidor antes da lavratura do termo de notificação. Quanto à notificação 02, quanto à não conformidade, repito, a ANC 02. Primeiro, cumprimento do artigo 88 da Resolução 414/2010 e irretroatividade de nova interpretação. A irregularidade da conduta somente ficou caracterizada no ano de 2021, após o período fiscalizado. Portanto, no ano de 2020, depois de a ANEEL esclarecer como as distribuidoras deveriam proceder na operacionalização da Resolução 863/2019, de maneira que não podem as concessionárias ser punidas de forma retroativa com base em interpretação superveniente, isto é, nova, da administração pública. No decorrer do ano de 2020, tais dúvidas tiveram que ser discutidas entre as distribuidoras e levadas ao conhecimento do regulador para que fossem esclarecidas. Por meio do ofício circular 30/2020, a agência apresentou orientações em relação ao período de leitura correspondente ao mês civil e seus impactos nos processos tarifários. Considerando-se que, a partir de dezembro de 2020, já se iniciaria o novo período de medição, que culminaria na emissão do primeiro faturamento no mês civil, no início de janeiro de 2021, referenciado a dezembro de 2020, foi aplicado o artigo 84 da Resolução 414/2010, o qual possibilitava faturamentos com período de fornecimento mínimo de 15 dias e máximo de 47 dias em caso de remanejamento de rota. A emissão de duas faturas com o mesmo mês de competência era uma das dúvidas que existia no setor de distribuição e foi pacificada com a possibilidade prevista pela ANEEL no item 6 do ofício circular 31/2020. A RGE reitera seu entendimento de que não pode ser confirmada a não conformidade 02 pelo descumprimento do artigo 88 da Resolução 414/2010, pois a distribuidora, 1. Emitiu apenas 12 faturas de demanda no ano de 2020 para seus consumidores. E 2. Os esclarecimentos necessários só foram trazidos pelo ofício circular 0012/2021, posterior ao ano objeto da fiscalização promovida pela AGERGS. Nessa esteira, seja porque a RGE obedeceu ao artigo 88 da Resolução 414, ao emitir apenas 12 faturas de demanda no ano
de 2020 para seus consumidores, seja porque os procedimentos definidos no ofício circular 0012/2021 foram emitidos apenas depois do período fiscalizado, que é do ano de 2020, configurando nova interpretação cuja retroação é vedada por lei. Não subsiste fundamento para a confirmação da não conformidade 02 e de sua correspondente multa. 2. Revisão da dosimetria da penalidade. Por cautela, apresenta considerações acerca dos critérios de dosimetria utilizados pela AGERGS quanto à gravidade da infração, danos e vantagem oferida. Quanto às atenuantes, argumenta: de acordo com a avaliação da AGERGS, não é aplicável atenuante para a não conformidade 02, pois a reparação do erro não teria ocorrido de forma espontânea. Da leitura da motivação utilizada pela AGERGS, tem-se que a agência inova em adicionar conceitos para aplicação de atenuantes previstos no artigo 24 da Resolução 846 de 2019. Como já demonstrado, a distribuidora faz jus à redução de 95% na medida em que cessou a suposta infração e reparou os eventuais danos ao consumidor antes da lavratura do termo de notificação. É absolutamente improcedente adotar como marco de aferição de atuação espontânea o ofício circular 0012/2021, pois a resolução 846/2019 é textual ao prever que o marco relevante é a incidência da fiscalização, que é o termo de notificação. E ainda, o ofício circular 0012/2021 nem mesmo veiculou determinação para as distribuidoras, mas conferiu-lhes mera recomendação, e assim, destituído de força cogente, não teria o condão de substituir qualquer ato fiscalizatório. Assim, a aplicação do percentual de 95% de atenuação é medida que se impõe também em relação à não conformidade 02. Quanto à não conformidade 03, a não conformidade NC 03 versa sobre a qualidade da informação prestada pela RGE à AGERGS. De acordo com a fiscalização, havia divergências de informação no tocante a 8 das 96 unidades consumidoras, cujas faturas foram objeto de fiscalização. A RGE apresenta análises individuais e comprovações para esclarecer os eventuais equívocos na prestação de informações para cada um dos 8 casos apontados. Solicita o acatamento da manifestação e o cancelamento da não conformidade. Subsidiariamente, requer que a penalidade de multa correspondente à NC 03 seja convertida em advertência, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 846/2019. Por cautela, apresenta ressalvas acerca dos critérios de dosimetria utilizados pela AGERGS. Em face de todo o exposto, requer 2 pontos. Primeiro, o acolhimento do recurso, processando-o com efeito suspensivo na forma do artigo 36, parágrafo único da Resolução 846/2019. Segundo, a reforma da decisão recorrida para anular o auto de infração lavrado e, em consequência, todas as penalidades impostas. E terceiro, caso não acolhidas as razões demonstradas que afastam completamente a imposição das penalidades, que a multa seja recalculada e reduzida, observando seu adequado enquadramento fático e normativo, e revendo-se as condicionantes adotadas para a definição da dosimetria. Diante das alegações efetuadas pela concessionária, a Gerência de Energia, mediante o memorando número 6/2023, solicita a avaliação do recurso pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, no que entender pertinente. Na informação 93/2023, a Diretoria Jurídica apresenta suas ponderações, referindo
que a análise jurídica cinge-se apenas na análise da possibilidade do integral afastamento do inciso 2 do artigo 103 da Resolução 414/2010 da ANEEL, abstendo-se de se manifestar quanto a temas atinentes às demais alegações. Conclui, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso protocolado pela RGE e, consequentemente, pela manutenção do prazo de devolução até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, previsto no auto de infração, uma vez que tanto a decisão proferida em sede de ação civil pública, quanto o despacho da ANEEL número 18/2019, não se prestaram a suspender o prazo de devolução esculpido no artigo 113, inciso 2, da Resolução 414/2010 da ANEEL, mas sim o prazo prescricional trienal da pretensão à devolução prevista no mesmo dispositivo infralegal. Em sede de juízo de reconsideração, na informação número 5/2023, a Gerência de Energia analisa detalhadamente as alegações efetuadas pela concessionária e, ao final, decide por 2 pontos. Primeiro, manter as não conformidades apontadas no relatório de fiscalização por terem sido consideradas insuficientes as alegações apresentadas. E, segundo, alterar a penalidade aplicada, ficando estabelecida a aplicação de advertência à não conformidade número 3 e de multa às não conformidades números 1 e 2, no valor total de R$ 63.096.096,03, correspondente a 0,75% do faturamento anual da RGE. E terceiro, encaminhar o presente processo ao Conselho Superior para análise do recurso. Após distribuído o processo para a relatoria, repito, após distribuído o processo para a relatoria, recebemos solicitação de audiência por parte da concessionária RGE, o que foi atendido, recebendo a empresa, este conselheiro relator, acompanhado de técnicos desta casa e também do eminente conselheiro Petersen, no dia 2 de outubro de 2023. Repito, foi atendido recebendo a empresa no dia 2 de outubro de 2023, na sede da AGERGS, juntamente com, repito, o conselheiro revisor e a equipe técnica da AGERGS, conforme registrado nos autos. Mediante o encaminhamento número 286/2023 da assessoria, solicitamos à Diretoria de Assuntos Jurídicos a análise do recurso, em especial quanto aos itens relativos à dosimetria utilizada. Também esse encaminhamento foi feito após termos ouvido naquela audiência as ponderações e as colocações todas feitas pelas equipes representativas da RGE. A diretoria apresenta, então, a informação número 30/2024, que, repito, a diretoria jurídica, onde traz alguns ensinamentos jurídicos e sucede ao exame das não conformidades. Assim, da não conformidade número 1, a defesa da RGE reconhece que não conseguiu cumprir o prazo regulatório e também que não devolveu em dobro os valores aos consumidores ou aos usuários, conforme o documento anexo carta número 115/2022. Deste modo, é incontroverso que a reparação informada pela empresa não ocorreu dentro do prazo regulatório e tampouco em valor dobrado. Por efeito, ocorreu de fato a violação do referido dispositivo, o qual não teve a sua eficácia suspensa na totalidade. Verificamos aqui, vide o SEI número 0384521.
Observa-se que a RGE não trouxe quaisquer elementos probatórios ao presente expediente, demonstrando que a solicitação de dilação de prazo regulatório, conforme carta número 100/2021, foi deferida pela ANEEL. Assim sendo, não há motivos jurídicos para o cancelamento da não conformidade número 1. Quanto às condicionantes alegadas de forma subsidiária, juridicamente, não há reparos a fazer nos quesitos danos e vantagem oferida. Porém, quanto à condicionante gravidade, em que pese não tenha devolvido em dobro e dentro do prazo regulatório, a RGE devolveu todos os valores aos consumidores ou usuários de forma simples, antes da expedição do auto de infração pelas GERES. Portanto, é viável ponderar uma classificação de quem não devolveu nenhum valor e quem devolveu parte do valor em patamares diferentes. Por último, entende-se que não é aplicável a circunstância atenuante, uma vez que, embora tenha ocorrido reparação do dano, a infração não foi cessada por completo até o presente momento, ou, pelo menos, não comprovada neste expediente, conforme o artigo 24 da resolução, parágrafo único da resolução 846/2019 da ANEEL. Em outras palavras, a RGE não ressarciu em dobro ou de forma repetida os consumidores ou usuários e, portanto, continua infringindo parte do comando do artigo 11, inciso 2, da resolução 846/2019 da ANEEL, que é pagar indenizações, compensações, ressarcimentos ou de devolver bônus nos prazos ou nas condições estabelecidas em contrato ou na legislação. Leitura minha. Da não conformidade número 2, embora a RGE alegue dificuldades de interpretação legislativa na alteração do artigo 88 da Resolução 414/2010 pela Resolução 863/2019, não há como concordar, pois trata-se de uma redação objetiva e literal, conforme se vê o artigo. Diz o artigo 88. O faturamento, incluído o consumo de energia elétrica e demais cobranças, deve ser efetuado pela distribuidora com periodicidade mensal. E mesmo que tenha havido dificuldades para a implementação da alteração legislativa, é importante destacar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, conforme o documento Ofício Circular 012/2021, concedeu orientações concretas e um prazo para o ajustamento. Sendo assim, não há motivos jurídicos para o cancelamento da não conformidade número 2. Quanto às condicionantes alegadas de forma subsidiária, juridicamente, não há reparos a fazer nos quesitos gravidade, danos e vantagem oferida. Em especial, a alegação de defesa para reformar o quesito gravidade não deve prosperar. Pondera-se que não se trata de uma circunstância agravante, mas da valoração da gravidade da conduta do tipo. Assim, aparentemente não é caso de bis in idem, punir duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Por fim, quanto à circunstância atenuante, tem-se que é passível de reanálise pelas premissas abaixo dispostas, a seguir dispostas. O expediente de fiscalização da GERES foi aberto em 15 de março de 2022. A princípio, a devolução completa, de forma simples, foi finalizada até 28 de fevereiro de 2022, conforme a alegação da RGE na página 11 do SEI número 0349805. Por outro lado, ajuiza-se que a repetição do indébito não é um requisito a ser aferido para fins de reparação total de dano do artigo 24 da Resolução Normativa número 846/19 da ANEEL. Em outros termos, a reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou aos usuários ocorre de forma simples. Já a repetição é, conforme a melhor doutrina, uma sanção administrativa de natureza jurídica eminentemente indenizatória.
vendo o ensinamento do recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios. Sopesa-se, nesse julgado, sopesa-se que a cessação da infração ocorreu junto com a finalização do procedimento de devolução em 28 de 2 de 2022. Uma vez que, assim, concluiu-se todos os ajustes para que o faturamento do ano de 2020 ocorresse de acordo com a legislação vigente, contrapondo-se a infração esculpida no artigo 10, inciso 18º da Resolução 846/2019 da ANEEL, que trata faturamento em desacordo com a legislação. Assim sendo, verifica-se, pelas razões acima expostas, que a cessação da infração ocorreu antes da abertura da presente fiscalização pela AGERGS, e a reparação total do dano aos consumidores ou usuários sucedeu previamente à comunicação formal do agente quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de termo de notificação, ou, pelo menos, até o fim do prazo estabelecido para a manifestação. Todavia, a análise da efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos à fiscalização previamente à lavratura do auto de infração, conforme artigo 24, parágrafo único da Resolução 846 de 2019 da ANEEL, é um julgamento dos agentes fiscalizadores, ou ainda em nível hierárquico do Conselho Superior da AGERGS. Diante do exposto, opina, nos termos jurídicos, seus aspectos jurídicos, ao Conselho Superior da AGERGS, em grau de recurso administrativo, pela reanálise de condicionantes, atenuantes ou de agravantes, acima expostas, e, em ocorrendo alterações, pela observância dos seus eventuais impactos nas penalidades aplicáveis. É assim que eu estou concluindo o relatório, eminente presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós temos uma inscrição aqui para sustentação oral, que é o Rafael Lazarete, desculpe, diretor comercial da RGE. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, presidente Luciana, demais conselheiros também, bom dia, boa tarde, né? Agradeço o espaço aqui dado para reforçar alguns pontos da nossa defesa nesse caso. Eu reforço aqui, talvez antes de entrar, né, toda a boa-fé e toda a condução que a RGE teve nesse caso, ao implementar um comando regulatório da agência que determinou, né, para os clientes de grupo A que o faturamento deixasse de ser em momentos diferentes do mês, de acordo com os lotes, e passasse a ser por mês civil. Então, o fato gerador de tudo que a gente está falando aqui foi um comando regulatório que foi dado em final de 2019 até agosto de 2021. A própria ANEEL ainda estava reforçando e dando mais clarificações de como proceder, e a partir do momento que a gente teve toda essa clareza, vou comentar um pouco aqui do processo, a RGE, ato contínuo, tomou todas as medidas tempestivamente, com o máximo esforço para implementar a mudança, executar e também, posteriormente, ressarcir as diferenças a partir do entendimento que a gente teve, né? Por isso que a gente pede, né, como já foi reforçado na leitura do relator, o cancelamento das MCs. Eu vou explorar um pouco aqui mais esses pontos. Eu vou focar mais na minha defesa aqui nas não conformidades número 1 e 2, né, que envolvem o descumprimento do artigo 113, no primeiro caso, e no segundo caso, né, a não observância em relação ao artigo 88, ambas da Resolução 414, a primeira no valor de 42 milhões, a segunda no valor de 21 milhões, a não conformidade número 3, como também foi dito pelo relator, envolvia 8 casos, 8 divergências de informação que foram esclarecidas, e pela menor significância desses apontamentos, a gente nem vai focar aqui pelo detrimento do tempo aqui, né?
No caso da não conformidade número 1, nosso primeiro esclarecimento ou informação que foi colocada na resposta envolve um fato objetivo, né, que envolve a suspensão desse inciso, especificamente desse inciso do artigo 113 da 414, conforme o despacho apontado aqui de janeiro de 2019, que foi um cumprimento da resolução civil pública. A resolução 1000, né, que substitui a resolução 414, ela vem a ser publicada apenas depois aqui do fato que está em voga, em dezembro de 2021 apenas. Então, o fato aqui, a fiscalização, ela está abrangida pela 414 e a gente tem um fato objetivo, que é esse despacho, né, aprovado pela ANEEL, suspendendo esse artigo. Essa é uma questão, a nossa visão muito clara e muito objetiva, em que pese, né, tudo que eu vou falar agora são aspectos subsidiários, né, a RGE, mesmo com essa suspensão, atuou sempre no sentido de corrigir e implementar as recomendações que a ANEEL deu no ofício 12, assim que possível, assim que recebeu. Então, a gente, né, como reforçado no recurso, tivemos que fazer uma série de ajustes nos sistemas de faturamento. No caso de faturamento de grupo A, né, de clientes de grupo A, muitas vezes a necessidade pelo refaturamento, não pelo crédito em conta, até por serem clientes que tomam crédito de CMS, por questões fiscais. A melhor implementação do comando aqui para correção envolvia o cancelamento das faturas e o refaturamento daquelas notas. Então, foi essa a demanda. Assim que o ofício 12 foi publicado, a RGE contratou, né, mobilizou sua empresa de tecnologia, que faz toda a gestão dos sistemas de TI. Informamos também, conforme dito no nosso recurso, informamos inclusive a própria ANEEL em carta, que precisaríamos de 140 dias para implementar os ajustes sistêmicos, né, foi o prazo cumprido. Então, a gente foi diligente aqui, nosso reforço aqui é pela diligência da RGE, em cumprir os comandos regulatórios, assim que o ofício esclareceu, né, os critérios para o que seria considerado 12 ou 13 demandas num conceito anual. Então, aqui o nosso pleito, no caso aqui, primeiro é pelo cancelamento dessa não conformidade, e segundo, dado que todo o máximo esforço foi feito em conformidade com o artigo 24 aqui da 846, a gente também pleiteia subsidiariamente o atenuante de 95% dessa penalidade, visto que a gente, né, inclusive, implementou e, como foi dito, ressarcimos os clientes que assim foram entendidos lá em 2021, apenas, muito tempo depois do comando inicial, mas assim que a gente teve esse entendimento, procedemos para a devolução e eles foram ressarcidos antes da fiscalização, né, antes do início da fiscalização da qual a gente está discutindo aqui agora. Então, estamos confiantes, né, dessa argumentação e da razoabilidade, né, em relação ao cumprimento de um comando regulatório que a gente procurou fazer, como dito, né, na carta, e aqui reforço, da melhor forma possível, no prazo correto e dentro do prazo, no menor prazo possível tecnicamente. Em relação à não conformidade número 2, né, eu reforço aqui o pleito pelo atenuante de 95%, conforme o artigo 24, o ressarcimento do dano, né, e a própria informação aqui, a carta do Departamento Jurídico reforça isso. A gente finalizou todo o dano, né, se é que é possível falar nisso, toda a reparação foi feita previamente à realização da fiscalização, assim, ato contínuo ao entendimento do comando da ANEEL. Então, a RGE, de certa forma, cessou qualquer possível dano que possa ser considerado dentro do que prevê a resolução 846, em termos de dosimetria e de aplicação do atenuante. Então, também nesse caso, estamos confiantes na aplicação solicitamos, né, a consideração da atenuante de 95%. E para finalizar, dentro do meu tempo aqui, eu reforço todo o nosso máximo esforço na busca da devolução, um comando regulatório, como eu reforcei lá de 2019, que foi ter
inclusive ofícios da própria ANEEL esclarecendo, questionando as distribuidoras ao longo de 2021, e apenas em agosto de 21, com o ofício 12, a gente teve uma clareza de como tinha que ser implementada essa resolução. Contratamos, mobilizamos todos os ajustes necessários, fizemos no menor tempo possível, inclusive informando a ANEEL desse prazo, né, de 140 dias necessários para os sistemas, e fizemos a devolução para os clientes que assim fazia sentido pela interpretação da ANEEL antes do prazo da fiscalização, né, no começo de 2022, e até o fim de fevereiro, todos os clientes já tinham sido devidamente compensados e ajustados. Então, nosso requerimento aqui, né, para apreciação desse conselho é o cancelamento da não conformidade número 1, a aplicação do atenuante previsto, né, de 95% e a conversão, né, na não conformidade número 3, numa advertência para que a gente, né, acho que dê a dosimetria correta e a aplicação, né, correta dessa fiscalização, que é importante, é um tema que a RGE preza no sentido de garantir a conformidade do seu faturamento, todos os seus processos, mas em especial do faturamento, com o regramento regulatório, mas a nossa convicção aqui é que a gente fez tudo que era possível e todo o esforço máximo para cumprir esse comando regulatório de mudança do faturamento todo, né, de mais de 10 mil clientes da RGE, que são Grupo A hoje, mais de 5 mil clientes, né, foi esse o entendimento final, mais de 5 mil clientes foram já ressarcidos em começo de 2022, nos montantes da demanda que tinha sido assim entendido pela recomendação da ANEEL. Então, a gente entende que o tratamento aqui desses cancelamentos dos atenuantes é o tratamento mais justo e correto para esse caso. Agradeço aqui novamente o tempo e fico à disposição para dúvidas, né, conto com a apreciação do Conselho aqui em relação aos nossos argumentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Com a fim, então, da sustentação oral, devolvo a palavra para a fundamentação do voto do conselheiro relator Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Quero registrar que fiquei atento à manifestação feita pelo doutor Rafael, assim como estive sempre atento, muito atento, aliás, não só eu, como toda a nossa assessoria, a gerência de energia elétrica e gás canalizado, a nossa diretoria jurídica, nosso diretor-geral, a assessoria do conselho. Diversas foram as reuniões que realizamos, analisando a documentação contida nesse processo, debatendo, inclusive, as questões levantadas pela RGE desde o primeiro momento. Também quero elogiar a atenção dedicada da RGE em prestar as informações todas, mas dentro daquilo que nós entendemos como o devido processo legal e o mais amplo direito de defesa, tudo o possível e mais do que o possível, mais do que o necessário, mais do que estabelecido em lei, nós proporcionamos as condições para que a RGE esclarecesse item por item desse processo. Até naquela demorada audiência concedida, que estivemos presentes todos, atentos, posteriormente remetendo novamente todo o processo à diretoria jurídica para que reanalisasse com aqueles fundamentos, aquelas colocações feitas naquela audiência pessoalmente prevista, concedida. Por isso tudo, então, eu entendo, senhora eminente presidente, eminentes conselheiros, que o processo está completo e eu posso dar prosseguimento agora fazendo a leitura da fundamentação. Eu faço dizendo que a AGERGS, que atua na área de energia elétrica por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação e por previsão na Lei Estadual 10.931 de 1997. A ação fiscalizadora da ANEEL e das agências reguladoras estaduais conveniadas tem como fundamentos primordiais a educação e a orientação dos agentes do setor de energia elétrica, bem como a prevenção de condutas violadoras da lei, dos contratos de concessão e dos regulamentos do setor.
a fim de verificar a conduta da concessionária RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., a AGERGS inaugurou o processo de fiscalização em tela, que se estendeu de março a junho de 2022, compreendendo a averiguação da devolução da 13ª demanda cobrada dos consumidores do Grupo A de sua área de concessão. Dispõe a Resolução Anual 846/2019 que as infrações à legislação setorial, bem como a inobservância aos deveres e ou às obrigações decorrentes dos contratos de concessão ou aos demais atos administrativos de efeitos concretos expedidos pela agência, sujeitarão o agente infrator a penalidades. A mesma resolução contempla a regulamentação para a imposição das penalidades que embasou a lavratura do auto de infração em tela. Artigo 8º. As infrações sujeitas à penalidade de multa serão divididas em 5 grupos, a que correspondem os seguintes limites percentuais incidentes sobre a base de cálculo estabelecida no artigo 21. Primeiro, grupo 1, até 0,125 milésimos%. 2, grupo 2, até 0,25 centésimos%. Grupo 3, é o grupo 3, até 0,5 décimos%. Grupo 4, até 1%. E o grupo 5, até 2%. O artigo 9º diz: constitui infração do grupo 1. Inciso 6º, deixar de enviar ou disponibilizar informações ou documentos solicitados pela ANEEL nos prazos e nas condições estabelecidas. No artigo 10º, constitui infração do grupo 2. Inciso 18º, realizar leitura ou faturamento em desacordo com a legislação. E prossegue, artigo 11, 11º, constitui infração do grupo 3, inciso 2, deixar de restituir ou restituir incorretamente aos consumidores e usuários os valores recebidos indevidamente, os aportes realizados a título de antecipação do atendimento ou de pagar indenizações, compensações, ressarcimentos ou de devolver bônus nos prazos ou nas condições estabelecidas em contrato ou na legislação. Quanto à penalidade de advertência, assim dispõe a resolução. Artigo 6º. A agência aplicará ao agente infrator a penalidade de advertência nas infrações passíveis de multa e enquadradas nos artigos 9º a 13º, quando não houver reincidência específica, conforme definido no artigo 23º, e a infração for de baixa ofensividade. Na exposição de motivos para o auto de infração emitido, restou caracterizada a ocorrência de infrações decorrentes das não conformidades apontadas pela equipe de fiscalização, estando explicitados os dispositivos legais e contratuais infringidos, bem como o enquadramento previsto para cada uma delas. A não conformidade número 3, NC 3, foi objeto de reenquadramento em sede de juízo de reconsideração efetuado mediante a informação número 5/2023 da GPE, a qual me reporto, visto que foram acolhidas as informações apresentadas pela concessionária em seu recurso, restando divergência somente em uma das unidades consumidoras da amostra fiscalizada. Assim, a correspondente penalidade foi convertida em advertência. Cabe fazer referência à informação número 93/2023 da Diretoria Jurídica, onde a Diretoria de Assuntos Jurídicos aponta que são fatos incontroversos que a RGE efetuou a cobrança da 13ª demanda dos consumidores do Grupo A no ano de 2020 e a devolução do faturamento ao maior até o 6º ciclo posterior do faturamento, contrariando o disposto no inciso 2 do artigo 113 da Resolução Normativa 414/2010, que define que a devolução das quantias recebidas indevidamente
deve ocorrer até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação. Os critérios de dosimetria utilizados para definição das penalidades aplicadas consideraram a abrangência, a gravidade, os danos para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida e as circunstâncias agravantes e atenuantes de cada infração. Entretanto, conforme a análise da informação número 30/2024 da Diretoria Jurídica, a qual acolho e me reporto, entende-se que devem ser efetuados alguns ajustes nos valores aplicados, de maneira que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade valorem corretamente a situação concreta. Assim sendo, passamos à adequação dos critérios conforme a indicação jurídica, alterando a condicionante gravidade para não conformidade NC1, não conformidade 1, e aplicando a atenuante prevista para a não conformidade número 2. As demais ponderações aplicadas pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado restam mantidas. Para a NC1, não conformidade 1, trazemos a argumentação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, que ressalva que, aspas, em que pese não tenha devolvido em dobro dentro do prazo regulatório, a RGE devolveu todos os valores aos consumidores ou usuários de forma simples, antes da expedição do auto de infração pela GERES. Portanto, é viável ponderar uma classificação de quem não devolveu nenhum valor e quem devolveu parte do valor em patamares diferentes. Fecha aspas. Diante desta ponderação, conclui-se pela redução da avaliação atribuída para esta condicionante de 100% para 50%. Quanto à atenuante da não conformidade 2, NC2, aplicam-se as premissas previstas na Resolução Normativa 846/2019. E seu artigo 24 diz que, do valor da multa calculado na forma do artigo 23, serão deduzidos os percentuais abaixo, de forma não cumulativa, caso incidam as seguintes circunstâncias atenuantes. 2 pontos. 1. 95% no caso de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, previamente à comunicação formal do agente quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de termo de notificação decorrente de processo de monitoramento e controle. Ou 2, 50%, no caso de cessação da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, até o fim do prazo estabelecido para manifestação ao termo de notificação. E no parágrafo único, para consideração das circunstâncias atenuantes na definição do valor da multa, a cessação da infração, a reparação dos danos causados ao serviço e aos consumidores ou usuários devem ser comprovadas à fiscalização previamente à lavratura do auto de infração. Esse é o nosso grifo. Conforme dispõe a informação 30/2024 da Diretoria Jurídica, o ressarcimento aos consumidores relativo à cobrança indevida foi finalizado de forma simples até o dia 28 de fevereiro de 2022, antes da abertura do expediente da fiscalização. E a cessação da infração ocorreu junto com a finalização do procedimento de devolução do indébito. Destaca-se a conclusão trazida de que a repetição do indébito não é um requisito a ser aferido para fins de reparação total de dano do artigo 24 da Resolução Normativa 846/19 da ANEEL. Em outros termos, a reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou aos usuários ocorre de forma simples. Desta forma, aplica-se o disposto, inciso 1º, do citado artigo 24, à não conformidade número 2, NC2. Utilizando-se as tabelas apresentadas na exposição de motivos
e atualizando-as com os novos critérios, obtém-se. E aqui eu estou citando e registrando, colocando em negrito, inclusive, os quadros com as tabelas quanto à dosimetria na não conformidade número 1, também no quadro 2, a dosimetria quanto à não conformidade número 2, item por item, quanto à gravidade da infração, danos para o serviço para os usuários, vantagem oferida pela infratora, a abrangência, a soma, percentual máximo para a penalidade de multa do grupo 3, no caso do quadro 1, que é a dosimetria número 1, da não conformidade número 1, agravantes, atenuantes, o percentual aplicado, a receita anual e o valor final da multa calculada. Bem esclarecido nas suas avaliações, nas suas ponderações no resultado final. Tanto isto também está ocorrendo em relação ao quadro 2, que trata da dosimetria da não conformidade número 2. E o outro quadro ainda, a seguir, atualizado, apresentando o resumo das infrações, seus respectivos enquadramentos, a penalidade decorrente, o valor final da dosimetria alcançada e o correspondente valor pecuniário, resultante em R$ 40.895.349,44. Isto está inserido aqui, bem claro, nítido, no quadro 3, que trata das penalidades. Quanto à conformidade, à não conformidade, a NC1, enquadramento da infração, no artigo 11º da Resolução 846 de 2019, no seu inciso 2, a multa, a dosimetria, 0,47%, o valor, R$ 39.837.635,42. Quanto à NC2, não conformidade número 2, o artigo 10º da Resolução 846/2019, no seu inciso 18º, a penalidade tratada é a multa, a dosimetria 0,01% e o valor R$ 1.057.714,02, totalizando, ou melhor, ainda a não conformidade número 3, o enquadramento na Resolução 846/2019 é o artigo 9º, inciso 6º. Esta penalidade está sendo convertida em advertência. O total, portanto, na dosimetria apurada é de 0,48%, totalizando aquele valor, repito, de R$ 40.895.349,44. Por fim, importa citar que, conforme descrito no relatório de fiscalização em tela, o valor originalmente cobrado do universo de clientes do Grupo A no ano de 2020, em função da 13ª demanda, sem correção, somou R$ 21.047.737,47. Cabe lembrar que não houve alteração em relação à determinação 1, DT1, da fiscalização, ficando mantido o comando para a devolução dos valores faturados incorretamente aos consumidores, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, acrescidos de atualização monetária e juros de mora. E assim, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu estou em condições de proferir o meu voto. Posso fazê-lo, eminente presidente? Por favor, Sim. conselheiro. Então, agora, neste momento, eu estou votando por, primeiro, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela concessionária RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., ficando estabelecidas as penalidades de advertência e multa no valor de R$ 40.895.349,40, melhor, repito, R$ 40.895.349,44, referente ao auto de infração número 0003/2022. Segundo, oficiar a concessionária da presente decisão com prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, a contar do recebimento da notificação, conforme Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. Este é o meu voto, eminente presidente, eminentes conselheiros.
Obrigada, conselheiro relator. Passo, então, de imediato à revisão do conselheiro Alexandre Porce. Item 3 da revisão, conforme disposto no regimento interno, confirma a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada, conselheiro Porce. Antes do meu voto e do conselheiro Petersen, quero perguntar, né, para o conselheiro Petersen se há algum esclarecimento, alguma observação em relação ao... Estamos no momento dos debates, né? Em relação ao voto do conselheiro Lorenzon. Não, conselheira presidente, o voto do eminente conselheiro relator foi extremamente conciso, ele foi, ele observou todas as possíveis, né, alternativas que o regulamento nos dá, ele olhou tudo que tinha que olhar, né? Sim. Não conformidades, quer dizer, foi um voto, pode ver, foi extenso, né? E parabenizo o conselheiro pelo seu voto. E pela sua... Eu também, meus cumprimentos ao voto do conselheiro. Obrigada, conselheiro, desculpe, lhe interrompi. Eu cumprimento também o conselheiro Lorenzon, mas vou manifestar só uma questão que acho que talvez o próprio representante da SULGA, da RGE pode esclarecer. Em relação à devolução de valores em dobro referentes à NC1. A minha dúvida se refere porque, caso não tenha havido, conselheiro, seria importante constar no dispositivo do voto. Então, seria a minha sugestão, como constou na fundamentação esta determinação, né? Fica mantida a determinação, mas só gostaria de um esclarecimento aqui do diretor comercial, Rafael, se houve já a devolução em dobro dos valores de 2020, referentes à NC1. Conselheira, não, a gente fez a devolução conforme nos autos, a devolução simples, né? Até pelo entendimento de que não se aplicaria, né, na visão nossa, o dobro. Certo. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor Rafael. Então, a minha sugestão, conselheiros, e aqui para a gente discutir, seria trazer, então, a observação que está no voto do conselheiro Lorenzon, bem acima do dispositivo, né? Trazer para o dispositivo do voto. Então, seria o item 2, né? Eu acompanho o voto integralmente, conhecer e dar parcial provimento. Mas a minha sugestão é, como item 2, colocar que fica mantido, né, a devolução, a obrigação de devolução em dobro dos valores faturados incorretamente, acrescidos de atualização monetária e juros de mora. E o item 3 seria, né, quanto a oficiar a necessidade de notificação da concessionária. Vossa Excelência acrescenta um item, então, que seria esse segundo, na realidade, esse segundo que é transportar, eu diria assim, transmitir para o voto, como inciso 2, aquilo que eu coloquei na fundamentação. Né? Exatamente, no parágrafo acima, para ficar claro que é um dispositivo da nossa decisão. Certo. Acolhido, estou acolhendo. Tá certo. Acolhendo e agradeço ainda essa providência. Tá, não, é só uma... é o que constou no seu próprio voto, né? Sim. Conselheiro Porce? Estou de acordo também. Conselheiro Petersen? De acordo. Certo. Então, com esta pequeno ajuste ali na forma da apresentação deste comando importante, que é a manutenção da obrigação de devolução em dobro, o Conselho Superior vota por unanimidade pelo conhecimento do recurso da RGE e parcial provimento para aplicar a penalidade de advertência
em relação à N2, né? E de multa no valor de R$ 40.895 reais, 40.895.349 reais e 44 centavos. Perfeito. 40 milhões, então, 800... Só vou novamente reler, porque eu me enganei. 40.895.349 reais e 44 centavos. Perfeito. Meus cumprimentos novamente ao conselheiro Lorenzon, que fez um alentado voto, bastante detalhado, e também a equipe técnica. As equipes. Exatamente, da Gerência de Energia e a nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos. E a nossa assessoria do Conselho Superior. Sem dúvida. Essa aí, por padrão, tem sempre nossos cumprimentos. Perfeito. Bom, passamos, então, para o item 2 da nossa pauta, processo 1788-3900-23-2, que trata do reajuste tarifário do transporte hidroviário de veículos entre Taquari e General Câmara. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Por favor, conselheiro Porce, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 1 do relatório. O presente expediente foi instaurado pela Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da AGERGS, a partir de e-mail recebido da Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, CELT, para tratar do reajuste tarifário da hidrovia entre os municípios de Taquari e General Câmara e dar início a um processo de revisão com base nas informações a serem prestadas pela operadora da travessia. Mediante ofício enviado em 18 de setembro de 2023, a empresa Adroaldo da Silva Couto, operadora da travessia, apresentou à CELT o pedido de reajuste de tarifas, indicando que o último reajuste ocorreu em 2021. Aponta a elevação dos custos para a manutenção da travessia, em especial de combustíveis e lubrificantes, citando que o acumulado do reajuste do preço do diesel 2020 até sua cotação mais alta em 2022 chegou a atingir 151,70%. Faz referência às cheias do Rio Taquari, noticiadas na imprensa nacional, cujos prejuízos da catástrofe foram na ordem de milhões e que impactaram a travessia diretamente, tendo sido serviços paralisados por mais de 15 dias. Informa que foram responsáveis pelo auxílio no resgate dos ribeirinhos e moradores das regiões próximas às cidades de Taquari e General Câmara. Conclui expondo que, abre aspas, esta concessionária não tem mais condições de operar com tamanho desequilíbrio econômico-financeiro, ainda mais no presente momento de aumento galopante nos preços dos combustíveis, somado às consequências da cheia do rio Taquari, que vem provocando todo tipo de dificuldade e prejuízo. Este aumento dos custos foi absorvido integralmente pela concessionária. Ainda houveram reajustes de salários, manutenção das balsas e rebocadores e próprias consequências da pandemia de Covid-19. Diante do exposto, ante a completa inviabilidade financeira para o prosseguimento na operação da travessia, com base nas normas, decretos e leis que regulam a delegação de serviços públicos, especialmente quanto à responsabilidade pela manutenção do equilíbrio financeiro, requer a revisão tarifária no percentual de 40%, trazendo mais uma vez o reequilibrando da situação financeira da concessionária. Fecha aspas. A Diretoria de Tarifas analisou o pedido da empresa, emitindo em 19 de dezembro de 2023 a informação número 166/2023-DT, e assim dispõe, abre aspas. Conforme verifica-se no ofício anexado ao processo sob documento 041-7673, SEI, não foram apresentadas informações que pudessem sustentar um pedido de revisão. Assim, tendo em vista que a última alteração tarifária se deu em 10 de dezembro de 2021, pela resolução
decisória número 637/2021, recomendamos um reajuste pelo IPCA acumulado de 2021 a 2023 e abertura de um processo de revisão com o levantamento das informações necessárias em 2024, uma vez que não encontramos em nossos arquivos e nem foi apresentado pela operadora informações que permitissem um processo imediato de revisão tarifária. Dessa forma, propomos reajustar as tarifas que foram aprovadas, cuja atualização ocorreu até dezembro de 2021, pelo IPCA de setembro de 2021 para setembro de 2022 e de setembro de 2022 para setembro de 2023, e acrescentamos novamente o percentual de reajuste que não foi aplicado em 2022, a título de reposição pela não realização do reajuste de 2022, fecha aspas. Apresenta as tabelas com o cálculo efetuado e a atualização das tarifas propostas para cada categoria, com as seguintes recomendações. 1. Aprovar a tabela de tarifária, conforme valores constantes na última coluna da tabela Novas Tarifas, que correspondem ao reajuste acumulado em 2 anos, com reposição de 20,26%. 2. Oficiar a empresa para que até maio de 2024 entregue à Agergues as informações contábeis de demanda e das embarcações necessárias à realização de uma revisão tarifária. Em 29 de janeiro de 2024, é recebido da CELT o processo PROA número 24/18.0000000115-0, com manifestação favorável da Secretaria aos cálculos apresentados na informação número 166/2023 DT Agergues. O expediente apresenta também o registro de e-mails trocados e agendamento de reunião entre a Agergues e a CELT sobre o tema. Mediante o encaminhamento número 277/2024 DG, a Diretoria-Geral, em atendimento ao disposto na Resolução Normativa número 34/2016, encaminha o processo para deliberação pelo Conselho Superior. É o relatório, presidente e conselheiros. Conselheiro, nós não temos inscrição da concessionária ou de usuário, então o senhor pode prosseguir com a fundamentação, por favor. Ok. Item 2 da fundamentação. O serviço da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Taquari e General Câmara é prestado pela empresa Adroaldo da Silva Couto, EPP, delegado mediante autorização. Por força da Lei Estadual número 10.931 de 1997, e com base nas normas e princípios que regem a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, compete à Agergues assegurar a adequada prestação dos serviços, a modicidade tarifária e o zelo pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Assim sendo, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado encaminhou à Agergues o pedido da operadora para reajuste das tarifas aplicadas. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros, na informação número 163/2023 DT, a qual acolho e me reporto, sugere a atualização dos valores de tarifa vigentes pelo IPCA acumulado até o mês de setembro de 2023, visto que o último reajuste concedido pela Resolução Decisória número 637, de 9 de novembro de 2021, havia considerado a atualização dos valores até setembro de 2021. Somada à atualização monetária, foi calculada uma compensação pelo atraso na concessão dos reajustes, o que resultou no percentual de 20,2664%. A diretoria sugere, ainda, a abertura de um processo de revisão tarifária com o levantamento das informações contábeis de demanda e das embarcações da travessia, o qual entendemos pertinente, tendo em vista a necessidade de melhor avaliação da conformidade dos valores de tarifa estabelecidos para a prestação dos serviços adequados. Diante do exposto, voto por
Aprovar a aplicação do índice de 20,2664% para o reajuste tarifário dos serviços de transporte hidroviário de veículos entre Taquari e General Câmara. Fixar os novos valores de tarifas para a travessia de veículos entre Taquari e General Câmara, conforme tabela a seguir. Categoria automóveis utilitários, tarifa R$ 20,45. Carretas e jamantas, tarifa R$ 102,55. Caminhões com 2 eixos e ônibus, tarifa R$ 61,60. Caminhões com 3 eixos, R$ 82,10. Carroças, R$ 6,85. Motos, R$ 5,40. Bicicletas e passageiros, R$ 4,10. Romeu e Julieta, R$ 123,05. 3. Determinar que a tabela definida no item anterior seja fixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. 4. Determinar que a empresa Adroaldo da Silva Couto entregue à GEGS até o dia 31 de maio de 2024 as informações contábeis de demanda e das embarcações necessárias à realização da revisão tarifária. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Passo ao conselheiro Algir Lorenzon para sua revisão. Eminente presidente, eminente conselheiro relator, Alexandre Porce, conselheiro Petersen, eu, da revisão, em conformidade com o regimento interno da GERGS, estou confirmando a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. E quanto ao mérito, eu estou reportando a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Alexandre Porce, acompanhando integralmente o seu revisão. Obrigada, conselheiro. Eu acompanho também integralmente o conselheiro Porce e passo ao voto do conselheiro Petersen. Conselheiro. Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Alexandre Porce, em que aprovou a aplicação do índice de 20,2664% para o reajuste tarifário dos serviços de transporte hidroviário de veículos entre Taquari e General Câmara. Com isso, terminamos a matéria, mas seguimos aqui as matérias, né? Mas seguimos na nossa pauta. Deliberações em procedimento simplificado. Aprovação do balanço geral da GERGS de 2023, que está no processo 402-3900-248. Nós já tivemos acesso a esse balanço, tivemos uma reunião administrativa em que foi apresentado pelo gabinete administrativo e vai ser publicado, né? Então, com total transparência. E pergunto, então, se podemos formalmente aprovar, conselheiros, balanço. De acordo, pela aprovação. Aprovado. Podemos aprovar, conselheiro. Certo. Aprovado o balanço geral da GERGS de 2023, por unanimidade, conforme consta no processo 402-3900-248. Comunicações. Foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos: 21.17.3900.14.6, que trata da aplicação dos valores arrecadados com a tarifa de disponibilidade pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Processo 767-3900-239, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração número 13 de 2023. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Processo 128-3900-235, que trata do requerimento da Sulgás relativo à resolução decisória número 722 de 2023.
O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Processo 1746-3900-230, que trata do contrato de suprimento entre Sulgás e Sociedade de Propósito Específico Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Limitada. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo 900-3900-235, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 1 de 2023, aplicado pelo município de Carazinho. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Item 4.2. A diretoria-geral informa que foi emitido o termo de encerramento ao auto de infração, número 6 de 2023, emitido pela Diretoria de Qualidade, para a concessionária da Estação Rodoviária de Gramado, visto que foram acolhidas provisoriamente as manifestações da empresa, tendo sido marcada nova fiscalização para o ano de 2024. 4.3. Informa-se o recebimento do convite da assessoria de imprensa da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha para a cerimônia de entrega de viaturas e reforma do prédio do 3º Batalhão da Brigada Militar, que se realizou no dia 8 de março, no município de... Na última sexta, no grupo militar de Bom Princípio. Conselheiro, só por... Lorenzon, só feche por favor, o microfone. Desculpa. Não foi nada. Desculpa que eu estava pedindo uma colherinha para colocar no meu chá, para mexer. Imagina não tem só. Problema. Desculpa. Não tem problema. 4.4. A diretoria-geral informa que recebeu da Sulgás ofício com a comunicação do início da cobrança de encargos previstos no contrato de transporte firmado entre a Sulgás e a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A., TBG. O processo é o 772-3900-237. Aqui trata-se de uma informação, porque a competência é da ANP, né? Só para deixar bem claro. 4.5. A Diretoria-Geral informa que, em atendimento à Resolução Decisória 482 de 2024, a Metroplan enviou o cronograma de 2024 relativo aos reposicionamentos tarifários do transporte intermunicipal de passageiros rodoviário e hidroviário, a serem realizados nas aglomerações e regiões metropolitanas do Estado. O processo é o 1557-3900-238. Convites, nós temos um convite do Procurador-Geral do Estado para a cerimônia de outorga das honrarias e do reconhecimento da Advocacia de Estado e reconhecimento da PGE aos procuradores do Estado e aos servidores, que completaram em 2023 30, 20 e 15 anos de exercício funcional. O evento vai ser no dia 18 de março, às 18 horas, em Porto Alegre. Se não me engano, é aqui na Catedral, se não me engano, no Salão de Festas do Exatamente, da Catedral. Salão de Festas da Catedral. Então, os conselheiros desde já estão convidados. Agora, temos os assuntos gerais e deixo aberto para os senhores qualquer assunto geral que os senhores tenham. Eu não tenho nenhum. Presidente, eu não tenho. Pergunto se nós vamos ter reunião administrativa. Vamos, como sempre temos. Então eu aguardo a reunião administrativa. Conselheiro Porce, conselheiro Petersen. Não tenho, presidente. Então, com o fim da nossa pauta, encerramos a sessão de hoje, agradecendo a presença dos colegas, dos demais interessados, e convidando desde já para a sessão da próxima terça-feira, às 14 horas. Muito obrigado, até terça.